eu trago para nós esse tema para refletirmos. Viva o Natal! Viva o Natal! Glória a Deus! E viva o Natal! E eu fiz uma brincadeira exatamente com o nome do tema, porque quando eu utilizo a palavra viva, eu posso utilizar a palavra como uma interjeição de alegria, de euforia, dizendo viva o Natal! É uma interjeição. Mas quando eu digo assim, viva o Natal, eu estou utilizando a mesma palavra, mas agora no sentido de um verbo, no imperativo. Eu estou dizendo do verbo viver, viva o Natal. Mas Jolene, qual é a provocação e por que exatamente isso? E é isso que a gente vai ver ao longo da ministração. Porque há uma proposta de Deus para nós nesse tempo, muito maior do que aquilo que culturalmente nós já estamos recebendo. Daquilo que a ornamentação, as canções, os ambientes já estão nos dando. Há uma proposta muito mais elevada para esse tempo, para o tempo de Natal, que nós precisamos considerar. É incrível como às vezes algo aponta para Jesus, mas nós temos a capacidade de deixar Jesus de fora desse algo. É incrível como às vezes nós estamos exatamente celebrando algo que deveria ser para nós um marco de devoção, adoração, contrição, mas nós estamos vivendo a cultura e não estamos vivendo o reino. E é por isso que o Senhor chama a nossa atenção, exatamente no primeiro domingo do mês de dezembro. Viva o Natal, viva verdadeiramente o Natal, independente do seu sentimento, independente de como está estruturado culturalmente a nossa cidade. O Natal, ele precisa ser celebrado da maneira certa, para que ele tenha o sentido certo na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu queria orar mais uma vez. Pai, eu estou aqui diante da tua igreja, Senhor, e diante de ti no teu altar. E eu preciso de graça, eu preciso de misericórdia do Senhor. E eu te peço que sobre mim, Pai, mais uma vez, o Senhor derrame, Pai, a cobertura do sangue do Cordeiro. Porque eu sei, meu Deus, que quando o Senhor me cobre, nada mais me alcança. Meu Deus, eu creio em ti, eu creio no poder do nome de Jesus, no poder do sangue de Jesus, na cobertura do sangue sobre a minha vida, Pai. Eu quero te pedir que o Senhor, mais uma vez, com graça e misericórdia, me use, que o Senhor fale na tua palavra ao teu povo, que o Senhor ministre a tua igreja, Pai, e que o Senhor tenha liberdade para agir da maneira como quiser no coração dos teus filhos. Então, somente me usa agora, Pai, como um instrumento, ó Deus, para a glória do teu nome, guarda a minha família, eu te peço, no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém? Deixa só eu abrir aqui. Glória a Deus. Viva o Natal. A palavra de Deus vai dizer, no livro do profeta Isaías, mais de 700 anos antes, provavelmente entre 700 e 750 anos antes da vinda do Messias, o profeta Isaías profetizou sobre esse Natal, sobre esse nascimento, sobre esse momento, sobre essa consolidação do céu na terra. E ele disse assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O profeta Isaías declarando ao povo de Deus que esse momento, o dia da vinda do Messias, chegaria na terra. E ele declara, e não somente ele anuncia, como ele descreve quem será essa pessoa. Ele diz exatamente que o governo estará sobre os seus ombros, que ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz, que o seu governo, a sua paz jamais terão fim, que ele reinará com justiça e imparcialidade no trono de Davi. Ele anuncia que esse renovo, esse rebento, esse menino, ele vem do tronco, da raiz do rei Davi.
ele faz parte de uma linhagem real. E a palavra de Deus deixa isso muito claro. Mas quando nós olhamos muitas vezes para a data que estamos comemorando hoje, parece que isso está ficando totalmente de fora. E nós estamos celebrando muito mais tudo que a cultura nos diz, tudo que o comércio nos impõe, do que exatamente lembrando que o Natal, ele precisa ser para nós os cristãos a celebração dessa palavra e dessa promessa. Eu pulei aí, Marquinho, mas a gente vai inverter, Débora. A palavra Natal, ela tem alguns significados que o dicionário traz. Não só ela significa Natal como festa, como celebração, como data comemorativa do nascimento de Jesus, mas ela também é uma palavra que indica o nascimento ou a origem de algo ou de alguém. Também é um sinônimo da palavra natalício, se referindo à data do nascimento de alguém. Então a palavra Natal, ela é uma palavra que expressa exatamente o momento do nascimento de algo ou de alguém. Mas quando nós olhamos para o Natal, que hoje é celebrado, muitas vezes, aquele que foi prometido e que nasceu, e sobre o qual foi estabelecida essa comemoração, muitas vezes está ficando de fora. Muitos dizem, não, eu não celebro o Natal porque não foi nessa data, não foi nesse dia. E aqui eu não estou fazendo uma apologia, uma defesa de que o 25 de dezembro é o dia que nós temos que comemorar porque foi o dia do nascimento. Pelo contrário, os estudos dizem que não foi nesse dia. Provavelmente há estudos que indicam que tenha sido talvez em março esse nascimento. Mas o que eu quero destacar é que quando nós falamos em Natal, nós estamos fazendo uma referência de que alguém nasceu. E esse alguém não é alguém qualquer, é o prometido das nações, aquele que o profeta Isaías falou, um menino nos nasceu. Então, queridos, se um menino nos nasceu, celebre o Natal e viva o Natal. Porque o menino já nasceu, ele já veio. Então nós temos motivos para celebrar, independente da data, do dia, nós temos motivos para celebrar. E eu estou querendo chamar a atenção da igreja do Senhor, porque daqui a alguns dias nós estaremos convocando a igreja para estarmos juntos em uma celebração natalina, onde nós vamos celebrar Jesus, celebrar o Natal. E muitos aí, às vezes, estão alheios a essa celebração, e nós precisamos, como igreja, marcar cada vez mais esse tempo, e não nos deixar corromper pelo que a cultura está dizendo que nós temos que fazer. Eu sei que é um tempo em que o comércio nos empurra muitas coisas, a cultura nos estabelece parâmetros para nós, fala a respeito de compra de roupas, fala a respeito de comprar sapato novo, fala a respeito de troca de presentes, e eu quero dizer para você que eu não estou aqui para defender ou para atacar nada disso. Se você pode, vista a sua melhor roupa, calça o seu melhor sapato, troque os presentes que você desejar, mas viva o Natal verdadeiro. Não esqueça quem é celebrado nesse dia. É a respeito disso que nós estamos falando. Quantos estão ligados aí? Amém? Estão junto comigo aí? Glória a Deus. A palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, ela vai dizer assim, que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como um ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Sabe, essa pessoa é a mesma pessoa que o profeta Isaías anunciou. O profeta Isaías falou que ele era da realeza, que ele vinha coberto de glória e majestade, que ele era rei, trazia o cetro de justiça, o governo estava sobre os seus ombros, e o apóstolo Paulo diz que quando ele veio, ele se esvaziou de tudo isso para vir. E aí nós já começamos a entender que nós não estamos falando de um nascimento qualquer, não é qualquer pessoa, é Deus se fazendo homem e se esvaziando por amor a mim e a você.
Nós não podemos deixar isso de fora quando celebrarmos o Natal. Nesse tempo em que estamos celebrando o Natal, essa consciência precisa estar fazendo parte todos os dias da nossa rotina nesse tempo e em todos os tempos da nossa vida. Jesus veio e ele se esvaziou por amor a nós, abrindo mão de todos os aspectos da realeza, nascendo como ser humano, humilhando-se e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Há um Natal a ser celebrado verdadeiramente. Eu não sei como você está se preparando até aqui. Eu não sei se na tua casa é como na minha, em que quando a gente se reúne, a gente começa a perguntar, e aí, gente, o que a gente vai fazer no dia 24? Vamos fazer alguma ceia? Quem vai dar o quê? Eu não sei se você começa esses preparativos, se você tem essas conversas. Eu não sei se você se preocupa de dizer, meu Deus, eu ainda não tenho nenhuma roupa para ir na celebração de Natal. E agora, o que eu vou vestir dia 24? Eita, que tem a celebração dia 25, o que eu vou vestir também? Não sei se essas coisas passam pela tua cabeça. Eu não sei como é a tua rotina a respeito disso, mas o que eu quero te dizer é que o que não pode ficar de fora é que Jesus veio. E que ele não é uma pessoa qualquer para ser celebrado. De tudo, o que nós não podemos esquecer é quem nós estamos celebrando. Amém? Glória a Deus. Então, para viver verdadeiramente o Natal, você precisa primeiro reconhecer a grandeza e a soberania de Jesus. Anote aí no seu esboço. Alguém ficou sem esboço? Temos aqui alguém, gente, sem esboço. Douglas já vai. Tem mais alguém? Levanta a mão só para a gente entregar. Não, só meu irmão ali. Todos então com seu esboço. Para viver verdadeiramente o Natal, primeiro você precisa reconhecer a soberania, a grandeza e a soberania de Jesus. Sabe, queridos, alguns estão celebrando Jesus, aquele Jesus menino, aquele, como se ele não tivesse envolvido em grandeza e em soberania, como se ele tivesse permanecido um bebê indefeso. Não, Jesus é rei. Ele é grande, desde o seu nascimento, desde quando ele foi anunciado, sempre foi dito sobre ele. Talvez eu e você, em algum momento, estejamos esquecendo quem nós estamos celebrando, a grandeza dessa pessoa, que ele é Deus soberano sobre a terra. Nós não podemos esquecer isso. Para viver verdadeiramente o Natal, nós precisamos reconhecer, e reconhecer implica em algumas atitudes nossas. A palavra de Deus vai narrar os acontecimentos a respeito do nascimento de Jesus. E o Evangelho de Lucas é um que traz muitos detalhes. Então foi ele que eu escolhi para que a gente visse com mais clareza o que cercou esse nascimento. E a palavra de Deus em Lucas capítulo 1, versículos 31 a 33 diz assim: ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre. Seu reino jamais terá fim. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, nós vamos encontrar exatamente essa palavra sendo dita pelo anjo que anuncia para Maria, que ela vai ser a mãe do Salvador. E ele faz exatamente essa descrição, falando a respeito de que ele será grande, que ele será chamado Filho do Altíssimo, que ele reinará sobre Israel para sempre. Sabe, queridos, ele estava falando de um nascimento natural, mas ele estava falando de verdades espirituais. E às vezes nós estamos esquecendo as verdades espirituais que cercam o Natal. E em nome de Jesus, se há um povo que não pode esquecer disso, somos nós. Porque nós somos aqueles que anunciamos Jesus em todo o tempo e em todas as circunstâncias, sobre todas as circunstâncias da sua vida. Então, para viver verdadeiramente o Natal, é preciso esse reconhecimento de quem Jesus é, reconhecer a sua grandeza, a sua soberania. Mateus, no capítulo
2, os versículos 1 e 2, diz assim: Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos fazer o quê? Fazer o quê? Eles reconheciam soberania e grandeza. Eles reconheciam que eles não estavam indo ver um bebê qualquer, era um rei. E eles foram para adorar. Quando você celebra o Natal, essa é a sua consciência, de que você está celebrando o nascimento, você está celebrando a chegada do prometido das nações, daquele que foi prometido, que foi anunciado pelos profetas de Deus, para a salvação do homem. Você está reconhecendo que você está diante de um rei, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e você tem o reconhecimento e a atitude de adoração diante desse rei. É assim que estamos celebrando o Natal, porque se não é assim, nós precisamos corrigir. Para celebrar verdadeiramente o Natal, para viver verdadeiramente o Natal, nós precisamos reconhecer a grandeza e reconhecer a soberania de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ainda em Lucas, capítulo 9, versículo 20, vamos ler juntos aí? E vocês? O reconhecimento de quem Jesus é. Jesus não permaneceu em uma manjedoura. Jesus nasceu, Jesus cresceu. Jesus teve um ministério na terra. E agora, falando com os seus discípulos, ele pergunta: olha, o que as pessoas estão falando? Quem elas dizem que eu sou? E alguns foram dizendo: olha, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és um profeta. E aí Jesus pergunta: mas e vocês? Como é que vocês me reconhecem? E essa é a mesma pergunta para nós: como é que nós reconhecemos Jesus? Ele é uma força? Ele é um profeta? Ele é alguém imponente? Quem ele é para você? Pedro disse: olha, o Senhor é o Cristo enviado por Deus. Reconhecimento de quem Jesus é. Para viver verdadeiramente o Natal, nós precisamos reconhecer quem Jesus é, a sua grandeza e a sua soberania. Amém, igreja? Estão comigo aí? Glória a Deus. Para viver verdadeiramente o Natal, número 2, você precisa crer que Jesus é a solução do céu para o problema da orfandade. Queridos, a orfandade, ela entrou na terra pelo pecado. Quando o homem pecou, houve uma separação entre homem e Deus. Até aquele momento, antes do pecado, Deus se revelava de forma explícita. Deus se revelava ao homem, falava com o homem face a face, não havia separação entre eles, porque não havia pecado. E a palavra de Deus nos ensina, ela mesmo diz, que os nossos pecados, Senhor diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Quando o pecado entrou, ele separou o homem de Deus. E lá no Éden, essa separação gerou em todo ser humano, nascido de mulher nessa terra, um sentimento chamado orfandade. Não, Jolene, mas eu tenho pai e mãe. Acho que só quem sente isso é você, que você já é órfã de pai e mãe. Verdade. Mas mesmo antes de ser órfã de pai e mãe, eu me sentia órfã. O sentimento de orfandade produzido pelo pecado, pela separação de Deus, havia no meu coração. E isso só foi resolvido quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Então, para viver verdadeiramente o Natal, nós precisamos crer que Jesus é a solução do céu para esse problema da orfandade. Ele era, ele é e ele continuará sendo. Não há uma outra forma de resolver essa separação se não for por Jesus. E por isso, quando eu celebro o Natal, eu preciso celebrar e viver o Natal com esse entendimento. O entendimento de que
Ele é a solução que o céu enviou, e é Ele que eu preciso continuar anunciando, porque há muita gente vivendo em orfandade na terra. E isso só se resolve com Jesus e por Jesus. Então, para viver verdadeiramente o Natal, nós precisamos crer que Jesus é a solução do céu para o problema da orfandade. A palavra de Deus vai dizer, lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus estava falando com a sua criatura, homem e mulher, agora tendo pecado, e Jesus falando com eles, e Deus falando com eles, Ele anuncia que Ele já havia preparado, que Ele já tinha preparado aquele que viria para trazer de novo, de volta, entre o homem e Deus, a sua comunhão. E então Ele diz: eu farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele está se referindo aqui ao inimigo, à serpente. E ele está dizendo: eu vou mandar, vai vir aquele que vai ser o descendente da mulher e que vai derrotar você. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus! A vitória foi declarada no Éden. E a vitória, ela tem um nome, e esse nome é Jesus. Por isso que para viver o Natal verdadeiramente, nós precisamos crer nisso. Crer que Jesus não veio passear na terra. Ele não veio aqui, eu vou lá, eu vou fazer algo diferente, eu vou experimentar o que eles experimentam. Eu vou passar por uma experiência. Não, Jesus é uma solução, a solução do céu para um problema que não tinha e não tem solução de nenhuma outra forma, a não ser por Ele. O Natal estava aqui, anunciado no Éden, caso você não tenha percebido. Por isso nós precisamos ter essa clareza para viver verdadeiramente o Natal. Lucas capítulo 1, versículo 35. Vai dizer assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Jesus é a solução do céu. Ele foi anunciado no Éden. Ele foi anunciado pelos profetas. Ele chegou pelo ventre de Maria. Ele foi anunciado pelo anjo para Maria. E o anjo disse: o bebê que vai nascer, ele será santo. E ele será chamado Filho do Deus Altíssimo. Sabe, queridos, nós precisamos resgatar essa visão espiritual sobre o Natal. Porque o que eu vejo, o que eu percebo é que muitos momentos na minha vida eu celebrei o Natal como se fosse uma festa qualquer, pensando em 1001 detalhes, mas sem o reconhecimento de toda a implicação espiritual a respeito do nascimento de Jesus. Jesus veio para resolver algo que o homem causou quando pecou, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Para que nós pudéssemos voltar a gozar, a desfrutar da comunhão com Deus. Sem Ele, sem o Natal, sem o nascimento, nós não teríamos essa possibilidade. Eu não estou aqui te convencendo a gostar do Natal, mas eu estou aqui para te dizer que nós precisamos viver verdadeiramente o Natal. Terceiro, para viver verdadeiramente o Natal, eu acho que eu pulei um texto, não foi, Débora? Vamos a ele então, João 1,12, para a gente fechar esse tópico 2. Vamos ler juntos? Mas a todos que creram nele, a orfandade se resolve aí. É crer nele, recebê-lo como Salvador. Ele é a solução do céu
para o problema da orfandade. E a palavra de Deus categoricamente declara: a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. É a todos? Indistintamente? Não. A todos que creram nele e o aceitaram. Sem essa prerrogativa, você continua sendo criatura de Deus, amado por Deus. Mas para ser filho, tem que crer e tem que aceitar Jesus no seu coração. Agora sim, número 3, para viver verdadeiramente o Natal, você precisa dar lugar para Jesus na sua vida e no seu coração. Dar lugar. Queridos, essa é uma atitude de disposição, é uma atitude voluntária, é uma atitude que ninguém pode fazer por você. Por isso que ela precisa ser considerada e decidida. O dar lugar para alguém é algo que ninguém pode forçar. Não é por força, não é por violência. A palavra de Deus diz que é pelo Espírito de Deus. Eu não sei se vocês já passaram pela experiência de chegar em um lugar e procurar lugar em um estacionamento e todos os lugares estarem tomados, estarem ocupados, a não ser que alguém voluntariamente diga: fique com o meu lugar. Você vai ter que ou procurar um outro espaço ou ir embora. Na experiência de ir ao largo, essa semana que passou, foi duro encontrar lugar para estacionar o carro. Muitos colegas meus que já haviam ido no domingo disseram: não conseguimos ficar, nós tivemos que voltar para casa, porque não tinha lugar. E quando não há lugar, aquele que está procurando lugar e não encontra, se retira. Porque dar lugar é uma atitude voluntária. O dar lugar é você que decide fazer por Jesus ou não. Se você der lugar, ele vai fazer a morada. Se você não der lugar, ele vai respeitar a sua decisão. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, eu sento, eu ceio. Mas se não for assim, não há invasão. Sabemos disso, nós conhecemos isso. É preciso então dar lugar para Jesus na sua vida e no seu coração. E isso se faz de maneira voluntária. Você está aqui hoje para ouvir essa palavra, porque você precisa tomar decisões. Qual é o lugar que você tem dado? Talvez você diga para si mesmo, talvez você diga para mim, esteja pensando aí: não, Jolene, eu já dei lugar há anos atrás, eu já levantei minha mão, eu já dei lugar para Jesus. Mas qual é o lugar que Ele tem hoje na tua vida? Continua sendo o lugar de primazia? Continua sendo o lugar do primeiro amor? Continua sendo o lugar da adoração, da devoção? Continua sendo esse o lugar? Porque se não for, tem que corrigir. Eu e você precisamos corrigir. Qual é o lugar que nós temos dado? A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 7, dizendo assim: ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, envolveu-o em faixas de pano e deitou numa manjedoura. Por que ele foi para aquele lugar, para aquela manjedoura? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Antes de ir para aquela manjedoura, aquele casal com aquela mulher grávida de 9 meses, bateu em muitas portas, percorreu a cidade, procurou um lugar. Tem lugar para a gente aí? Você pode dar um lugar para a gente aí? Olha, minha esposa está nessa situação, nós precisamos de um lugar, você pode nos acolher, você pode nos hospedar. E a resposta de cada um deles foi: não temos lugar, não temos lugar, está cheio, não temos lugar, não, aqui não, procura um outro lugar. Será que tem sido essa a nossa resposta também quando Jesus bate? Será que tem sido assim entre nós? Ele foi para aquela estrebaria, ele ficou no meio daqueles animais, ele ficou ali naquela manjedoura de palhas, envolto nos panos, porque não havia lugar, não havia um outro lugar, ninguém ofereceu um outro lugar. A cidade estava lotada. Nós estamos vivendo tempos de cidades lotadas.
lugares lotados. Onde a gente vai? Manaus é assim. Inaugura um lugar, Manaus toda vai para aquele lugar. É incrível isso. Lota, que aí alguns manauaras que querem ir não conseguem. Fica lotado demais. Todo canto você vai, está lotado. Nós estamos vivendo um tempo de lotações nos lugares. Mas a pergunta para nós é, no teu coração, qual é o lugar? Você tem dado lugar para Jesus? Você tem guardado o espaço de Jesus de maneira intocável? Ou tudo está ocupando lugar e quando Ele bate, você diz, hoje não dá, não tem mais lugar. Como é que nós estamos nos comportando nesse tempo? Porque para viver verdadeiramente o Natal, nós precisamos dar lugar para Jesus na nossa vida e no nosso coração. Mateus 1:23 diz assim, vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A proposta da vinda de Jesus é ser Emanuel entre nós. Deus conosco, sabe o que isso significa, queridos? Um Deus de relacionamento, um Deus que caminha conosco lado a lado, que está na nossa vida em todo o tempo. Tem sido assim entre nós. Você que já entregou a sua vida a Jesus, você que já fez com Ele uma aliança, tem sido assim, Ele tem sido Emanuel para você? Ou você tem fechado a porta, fingindo que não ouve quando Ele bate? Como tem sido? Qual tem sido a sua atitude? Talvez você que entrou aqui, talvez diga, não, mas eu nunca tive a oportunidade de abrir o meu coração para Jesus. Essa é a primeira vez que eu estou ouvindo falar nisso. Eu quero te dizer que o Senhor te trouxe aqui para ouvir mesmo essa palavra, para te dar a oportunidade de abrir o teu coração e a tua vida, porque Ele ainda quer lugar nas nossas vidas e nos nossos corações. Que nós não sejamos como as pessoas lá daquela cidade, lá de Belém, naquele dia, naquele tempo, tenha sido em março, tenha sido em abril, a data que for, que nós não sejamos aqueles que vamos dizer, procura um outro lugar porque aqui está lotado. Que nós sejamos aqueles que vamos abrir o nosso coração e viver verdadeiramente o Natal. Amém? Glória a Deus. Quarto e último, para viver verdadeiramente o Natal, você precisa receber Jesus como seu Salvador pessoal. Dar lugar para Jesus implica em você abrir a porta, deixar que entre, e agora receber com o discernimento de que Ele não quer fazer de você, a você uma visita, mas fazer de você a sua habitação. Ele quer ser o seu Salvador pessoal, aquele que vai resgatar você do império das trevas e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor, transportá-lo para o reino da luz. É aquele que vai resolver aquilo que você não tem como resolver. Não apenas a questão da orfandade, mas a questão da condenação pelo pecado. Porque o Salvador é o que vem para salvar. Ele vem para salvar. E é exatamente isso que Ele deseja fazer nas nossas vidas. Escrever o nosso nome no livro da vida. Nos dar a oportunidade de viver a eternidade com Ele na glória. Sem Ele, nós não temos essa oportunidade. A palavra de Deus diz que quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Lucas no capítulo 2, os versículos 10 e 11. Vamos ler juntos? Mas o anjo... Glória a Deus. Nasceu o Salvador. Ele já veio com essa identidade de ser o Salvador.
Nasceu o Salvador. Esse foi o anúncio dos anjos aos pastores, aqueles que estavam ali nos campos, próximo de onde Jesus nasceu. Ele disse: olha, hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ele é Salvador. E para viver verdadeiramente o Natal, nós precisamos receber Jesus como nosso Salvador pessoal. Atos 13, no versículo 23 diz assim: e Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. A palavra de Deus é categórica. Ela diz: em nenhum outro nome dado entre os homens há possibilidade de salvação. Somente pelo nome de Jesus, pela pessoa de Jesus. Às vezes nós estamos vivendo a festa e deixando de lado o Salvador. Às vezes nós estamos vivendo as luzes, nós estamos vivendo a celebração, o evento, mas deixando de lado a missão, o Messias, a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos resolver essa questão para viver verdadeiramente o Natal. A palavra de Deus também vai dizer, João capítulo 4, versículo 42, então disseram à mulher: agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos. Agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Esse episódio, essa narrativa que acabamos de ler, ela fala a respeito do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E depois que ele conversa com aquela mulher, e que aquela mulher vai entendendo quem ele é, e que ela vai passando pela experiência de transformação do seu coração, ela anuncia, ela sai, e ela vai anunciar para os seus vizinhos, para os seus conhecidos, dizendo: olha, venham ver, porque eu encontrei o Messias. E aí depois eles dizem: agora nós cremos, não por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, e agora sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Às vezes alguém tem um encontro com Jesus, é apresentado a Jesus, mas não o reconhece na sua missão, não o reconhece como Salvador, pensa nele como um amigo. Muita gente, conheço muitas pessoas que dizem: eu gosto de Jesus, eu respeito Jesus, mas não entregaram a sua vida a ele, e não entregam. E não há uma outra forma de nós reconhecermos Jesus como Salvador, se não entregando a nossa vida e o nosso coração para ele. Então, para viver verdadeiramente o Natal, eu e você, se ainda não o fizemos, precisamos receber Jesus como nosso Salvador pessoal.